Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar pontualmente da solidariedade tributária no que tange ao imposto sobre importações. Bem, primeiramente, pessoal, é indiscutível que devemos fazer uma espécie de revisão conceitual de solidariedade tributária na sistemática pontual do CTN. Isso mesmo. Para a gente poder entender categoricamente a sistemática da solidariedade tributária e como prefere a legislação responsável e solidário, só podemos, portanto, darmos passos firmes, passos seguros, se tivermos uma mínima notação conceitual ulterior. Nesse sentido e nesta consequência, vamos aqui abraçar mais uma vez o CTN e vamos aqui à óptica da disciplina da solidariedade tributária. Bem, nesse sentido e consequência, vamos lá. Solidariedade, pessoal, no direito nós encontramos no plano civil, encontramos na sistemática tributária, enfim. Só que a óptica que devemos trabalhar pontualmente na sistemática tributária é a definida nos artigos 124 e 125 CTN. Até porque, mesmo havendo uma exaustão de disciplina no Código Civil Brasileiro, dos artigos 264 a 285, a solidariedade tributária no plano civil não se amolda perfeitamente à circunstância da solidariedade no direito tributário. Então, nesse sentido e consequência, é importante a percepção da solidariedade no sistema próprio autônomo que é o direito tributário no que tange ao Código Tributário Nacional. Bem, nesse sentido, quando há uma solidariedade tributária, o fisco é autorizado a realizar a cobrança do crédito tributário perante um ou outro dos sujeitos passivos da relação jurídica tributária que são coobrigados ao pagamento do tributo. Ou seja, para o fisco, sendo diante de uma circunstância em que envolve coobrigados ao pagamento do tributo, ele pode perfeitamente, nos termos da lei, realizar a cobrança do crédito tributário perante um ou outro coobrigado. Agora veja, só se pode falar em solidariedade tributária, gente, se tivermos diante da sujeição passiva. Porque não existe diante do Pacto Federativo, do sistema de competências tributárias, que tem todos eles assento constitucional, nós temos que adotar uma sistemática de co-obrigados passivos e co-credores ativos. O co-credores ativos, circunstância de solidariedade ativa, ela é completamente absurda a técnica na sistemática do direito tributário. Isso você pode encontrar em outras disciplinas, mas não vai encontrar espaço no direito tributário. Veja pontualmente que o artigo 3º CTN, como várias vezes eu já havia citado para vocês, diz que tributo é toda prestação, aliás, está bem que lógico, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Olha aqui, ó, ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Seguidamente, o artigo 6º, na sua primeira parte, diz o seguinte: a atribuição constitucional da competência tributária compreende a competência legislativa plena. E, em seguida, o artigo 7º diz: a competência tributária é indelegável. Reconhece, portanto, a cada unidade federativa a sua própria competência tributária. Não há que percebemos uma sistemática de divisão perante o mesmo tributo de competências tributárias. É ir na contramão da própria base principiológica do direito tributário. Bem, nesse sentido e consequência, temos que ter em mente que a solidariedade tributária, ela não comporta o benefício de ordem. Ou seja, você não pode analisar a solidariedade tributária como se houvesse uma figura do devedor principal. Ao contrário, o pagamento do tributo por parte de um dos co-obrigados, pessoal,
vai necessariamente aproveitar aos demais. Assim sendo, feito o pagamento por um dos obrigados, ele irá naturalmente ser aproveitado aos demais. Agora vejam, nós vimos em Tributário 1, especificamente, o tema convenções particulares, em que vão desaguar impacto quanto ao pagamento do tributo. Veja pontualmente que o artigo 123, ele é muito técnico e diz o seguinte: pouco importa a convenção, o contrato firmado entre particulares. Essas consignações, esses contratos, essas convenções, eles não vão ser opostos contra a fazenda pública para vir alterar a relação jurídica tributária. E isso está claro no artigo 123 do CTN. Olha só, salvo disposições de lei em contrário, somente lei pode determinar, pessoal, como é que fica a relação de polaridade da relação jurídica tributária. Somente a lei tem esse imperativo, somente a lei tem, portanto, esse impacto de determinar quem será o sujeito passivo. Sequentemente, diz o seguinte: as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, pessoal, trabalhando a sistemática com o imposto de importação, nós temos categoricamente que não pode, por exemplo, o importador designar por termos, inclusive de convenção, contrato firmado com outro particular, que esse importador não será mais o sujeito passivo do tributo e devendo, portanto, o fisco acolher. Essas convenções particulares, pessoal, eles têm impacto na relação privada, eles têm impacto na esfera privada, do direito privado. No direito público, na atmosfera direito tributário, isso não vai importar como técnica de defesa, como técnica para suprir responsabilidade quanto ao pagamento de tributo. Assim sendo, se o importador firma um contrato, mesmo que a nível internacional, em que consigne pontualmente que um outro indivíduo, Y, Z, W, qualquer que seja, vai ser o responsável do tributo, a esfera de atuação desse pacto é exclusivamente, pessoal, alheia a ser oposta contra a fazenda. Mas a legislação é bem clara, salvo disposição de lei em sentido contrário. Salvo disposição de lei em sentido contrário. E no mesmo sentido e consequência, chama-se-nos a atenção o artigo 98 do CTN, que diz: os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna. E como você sabe, legislação tributária interna, nós temos do artigo 96, não é simplesmente uma lei. Abrange portarias, abrange decretos e abrange, sem sombra de dúvidas, leis. Isso é observado pela que lhes sobrevenha. Então, pessoal, ressalvado lei em sentido contrário e adaptando também essa prerrogativa nos termos do artigo 98, qualquer convenção particular firmada entre as partes não pode ser oposta contra a fazenda pública para mudar a relação de sujeição passiva de uma relação jurídica tributária já firmada categoricamente pela lei. Bem, nessa mesma moldura e consequência, nós também temos que ter em mente que qualquer isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Veja que a isenção é uma causa categórica de exclusão do crédito tributário. Ou seja, ao passo em que o fisco tem o dever de constituir o crédito tributário diante da ocorrência do fadiador, diante de imediata formação da obrigação tributária principal, ali não há crédito tributário. Eu só posso falar de crédito tributário se houver a constituição do crédito tributário. Sequentemente, pessoal, a remissão, que com 2 S, na sistemática do CTN, vai formar categoricamente uma extinção do crédito tributário. Bem, mas o que importa é que a própria legislação do artigo 125, já vou ler para vocês, ele diz categoricamente que não se aplica essa regra se for otorgada pessoalmente
a um dos co-obrigados. Isso está no artigo 125. E, por fim, reverberando a atenção ao artigo 174, parágrafo único do CTN, que fala da interrupção da prescrição, significa dizer que na sistemática da solidariedade tributária, a interrupção da prescrição aproveita em favor ou contra um dos co-obrigados. Bem, nesse sentido e nesta consequência, já feitas as explanações, vamos provar aqui a minha fala, ou melhor, vamos apontar para ti as bases de referências teóricas. O artigo 125 do CTN diz o seguinte: salvo disposição de lei em sentido contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade, ou seja, da solidariedade tributária, categoricamente previsto aqui no CTN. Bem, inclusive na aula de tributário 1, eu fiz toda uma explanação, inclusive citei dois teóricos, por que é mais adequado chamarmos de solidariedade tributária em detrimento de responsabilidade tributária, e não obstante, por exemplo, o Decreto-Lei 3766 preferir chamar responsável tributário, ou responsável solidário. Bem, então quais são os efeitos da solidariedade? Vamos lá, inciso 1, o pagamento efetuado por um dos co-obrigados, ou melhor, dos obrigados, aproveita os demais. Então, dentro de uma circunstância que nós temos 3, 4, 5, 10 obrigados ao pagamento de tributo, se um paga o tributo, significa dizer, pessoal, que é dado em proveito aos demais. Agora veja, quanto ao percentual do pagamento do tributo, se pagou a mais, se pagou a menos, dentro do envoltório de nível contratual, isso gera direito de ação de regresso na esfera civil. E essa sistemática, ela não pode se coadumar em prejuízo do fisco. Feito o pagamento do tributo, mesmo na circunstância de co-obrigados, aproveita os demais. Razão pela qual aquele que pagou a mais ou pagou de forma indevida, no sentido pontual de violação, de se sentir prejudicado pelos termos do pacto celebrado, se valerá pontualmente da ação civil, da ação na esfera civil. Bem, na mesma medida, isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Essa aqui é uma questão de lógica. Ora, se a isenção e remissão, ela pontualmente beneficia um contribuinte, por que não pode contribuir da mesma maneira em proveito dos demais contribuintes, dos demais sujeitos que estabeleçam uma polaridade passiva, havendo co-obrigados? É uma questão, inclusive, de lógica. Agora, pessoal, veja que a legislação ela traz uma ressalva, inclusive discutimos com orientações dos tribunais de justiça de, salvo engano, de 3 estados, e seguimos com a orientação do STJ. Então, vírgula, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade contra os demais pelo saldo. Inclusive, resolvemos uma questão da OAB, isso semestre passado. A interrupção da prescrição. Pessoal, existe uma celeuma doutrinária, que inclusive já foi superada pelo STJ, a questão da decadência a ver causas de interrupção. Bem, essa temática nós vimos isso semestre passado. Não vamos replicar porque foi praticamente foi uma videoaula inteira, mas salvo engano, me concede se eu estiver errado, salvo engano, foram de 4 videoaulas, foram 2 de um mesmo bloco. Então foi bastante dialogado isso. Então, o que nós temos? Nós temos uma previsão clara e translúcida, expressa de interrupção da prescrição, que está no artigo 174, parágrafo único do CTN. Bem, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Nesse sentido, é imperativo mostrar para vocês, mesmo já discutido isso em sala de aula, presencial e também remota ou em AD, que o parágrafo 1 do artigo 174 diz que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Isso aqui nós vamos trabalhar com vocês esse semestre, nas últimas aulas. Pelo protesto judicial, isso nós vamos trabalhar ainda esse semestre, nas últimas aulas. Por qualquer ato judicial que constitua imóvel devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento de débito pelo devedor. Bem, feito tais expoentes, tais orientações claras, falando, portanto, de uma forma bem superficial, mas também trabalhando bastante conteúdo associado,
Vamos agora identificar essas referências, pessoal, no artigo 124 do CTN. Por que isso? Porque o artigo 124 do CTN, ele vai falar pontualmente da chamada solidariedade de fato ou natural e vai falar também da solidariedade de direito. Vai falar pontualmente de duas solidariedades que são importantes ao exame. Bem, antes de mais nada, vamos aqui apontar a previsão do artigo 124 do CTN. Bem, essa parte aqui é bem tranquila, tá? O aluno ele pega rápido, mas não significa dizer que nós vamos negligenciar, tá bom? Claro que não vamos deixar isso de lado. Bem, o artigo 124 do CTN diz o seguinte: são solidariamente obrigados as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoal, eu inclusive citei em sala de aula isso pontualmente para vocês, a situação em que envolve pontualmente um casal que é coproprietário de um bem. Bem, se eles são coproprietários de um bem, temos que analisar, portanto, o fenômeno de incidência da carga tributária. Se for um bem imóvel, evidentemente, inclusive o fato gerador dele está em respaldo à propriedade territorial urbana, irá arcar com pagamento periódico de IPTU. E esse pagamento periódico de IPTU, pessoal, ele vai se fazer naturalmente ano a ano. Sabemos também que o IPTU, inclusive por nosso exemplo, nós temos que o lançamento é de ofício ou direto. A própria autoridade administrativa constitui o crédito tributário e remete o carnê do IPTU em conjunto com taxas para serem pagas. Inclusive, eu falei para vocês que a principal dessas taxas, vinculadas a esse imóvel, é a taxa de coleta de lixo. Falei, inclusive, para vocês, para não confundir pontualmente a COCIP com a CIP, previsto no artigo 149-A da Constituição, que trata acerca da contribuição ao custeio do serviço de iluminação pública. Inclusive, falei da polêmica associada à taxa de iluminação pública e de sua inconstitucionalidade. Bem, o que importa aqui é o seguinte: nós temos aqui um casal. O casal adquiriu o imóvel na constância do casamento. Eles são, portanto, coobrigados. E nesse sentido pontual, essa coobrigação, ela vai aproveitar, pessoal, a ambos. Então, nesse sentido e consequência, se um dos membros do casamento, obstante, sabemos categoricamente pelo sistema civil, pela legislação, pela lei civil, que a formação de uma universalidade de direito a nível patrimonial, nos termos da Lei 91, mas trabalhando sobre uma óptica exclusivamente tributária, o pagamento de um aproveita do outro. Bem, nesse sentido e consequência, se o fisco cobrar um, irá imediatamente cobrar o outro. Não existe, portanto, um ônus exclusivo para os co-obrigados ou obrigados numa relação de solidariedade tributária que é sempre passiva. Bem, nessa mesma medida e consequência, nós temos a solidariedade de direito. É aquela, pessoal, que decorre pelos imperativos da lei. A lei, portanto, determina quem é o co-obrigado. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui, pessoal, ler mais uma vez o 124, o inciso 1 e o 2. O 124 e o inciso 1 são solidariamente obrigados as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E o 2, que é o caso de solidariedade de direito, ou solidariedade jurídica, eu prefiro a expressão de direito, que é a mais clássica e mais utilizada, diz o seguinte: as pessoas expressamente designadas por lei. Efetivamente, pessoal, essa solidariedade prevista pela lei, ela estabelece uma relação de pertinência. Não significa dizer, por exemplo, que dentro de uma relação de solidariedade, Beltrano, Ciclano, pessoas que estão completamente fora do nexo que envolve o fato gerador serão solidariamente responsáveis. Ao contrário, pessoal, essa solidariedade já tem um repercurso pontual de uma pertinente proximidade jurídica com o fato gerador. É indiscutível. Mas mesmo assim, requer uma necessidade, pessoal, de que a lei assim faça a previsão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Dando seguimento aos nossos trabalhos, vamos agora analisar especificamente o Instituto da Solidariedade, pessoal, na sistemática própria do que tange ao imposto sobre importação.
Bem, nesse sentido e consequência, eu chamo a atenção de vocês ao artigo 32, parágrafo 1 do Decreto-Lei 3766. Veja pontualmente, pessoal, que dentro dessa leitura, o artigo 31 fala dos contribuintes do imposto sobre importação, o 32 caput, eu já falei isso para vocês, hein? Foi aula passada, por favor. O 31 fala do que são os contribuintes do imposto de importação, e eu até disse várias vezes. A Constituição prefere, inclusive utiliza um pleonasmo técnico justamente para tornar mais firme o conhecimento das situações jurídicas em que há a incidência do imposto sobre importação e traz a seguinte temática: imposto sobre importação de produtos estrangeiros. E aí eu falei para vocês que o 31 fala dos contribuintes, o 32 caput fala dos responsáveis tributários e o 32 parágrafo único do Decreto-Lei 3766 fala especificamente do responsável solidário. E eu até fiz uma crítica para vocês, aliás, não eu, mas a doutrina, inclusive, aponta que a melhor referência deveria ter sido solidariedade tributária. Bem, feito isso, aquilo que se fala aqui também se prova. Vamos aqui pontualmente ao Decreto-Lei 37 de 1966, que trata pontualmente, pessoal, da solidariedade tributária. Já vamos falar de drawback, vamos falar, inclusive, de remessas internacionais de mercadorias, remessas postais internacionais, vamos trabalhar, inclusive, uniões aduaneiras, cooperações aduaneiras. A aula de hoje é bastante interessante. Bem, vamos aqui seguir, portanto, ao entendimento. Vamos aqui para o 32 do dispositivo. Vamos ler aqui o seu parágrafo único. Olha o que diz. É responsável solidário para o pagamento do imposto sobre importação quem, gente? O adquirente ou cessionário de mercadorias beneficiadas com isenção ou redução do imposto. O inciso 2 diz que é o representante no país do transportador estrangeiros. O inciso 3 diz o adquirente de mercadorias de procedência estrangeiras, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora. Pessoal, para te falar a verdade, se você olhar o inciso 3º, ele é a mesma redação da alínea C. Nesse sentido pontual, houve um erro de prognose por parte do legislador, em que ele repetiu os diplomas, tá? Inclusive, se você for acessar a Lei 11.281 de 2006, ele também reverbera esse erro. Então, na hora que foi fazer a conexão dos dispositivos, houve aí a inclusão indevida, né? Essa supressão, inciso 3, a linha C, tá bom? E não trouxe nesse sentido, mas de qualquer maneira isso não traz nenhuma confusão conceitual. Bem, feito tais explicações pontuais, vamos agora a temas mais setoriais, temas mais específicos, que inclusive vão impactar em conjunto tanto para o imposto sobre importação quanto o imposto sobre exportação. Primeiramente, pessoal, pela terceira vez, eu vou tratar mais uma vez de um tema chamado território aduaneiro. Bem, na aula passada eu falei, vou falar novamente. Mas por que, professor, essa insistência desse tema? Pessoal, a insistência minha desse tema pontual está justificada, tá aqui, está justificada porque nós vamos falar de uniões aduaneiras e cooperações aduaneiras. Primeiramente, eu queria chamar a atenção para vocês da própria disciplina dada no artigo 1º do Decreto-Lei 3766, que diz o seguinte: o imposto sobre importação incide sobre mercadorias estrangeiras e tem como fato gerador a sua entrada no território nacional. E sabemos categoricamente, pessoal, que esse ingresso no território nacional é o território aduaneiro. E falei para vocês pontualmente que o território aduaneiro, pessoal, vai abranger a chamada zona primária e a zona secundária. O que é a zona primária? A zona primária, pessoal, é toda a área do território brasileiro, seja ela terrestre, seja ela aquática, seja ela, pessoal, inclusive, pessoal, aérea, mas que tenha, portanto, nesse contexto, uma definição clara que ali é o principal ponto de ingresso de uma mercadoria. Ao bem da verdade, a legislação ela não aponta categoricamente, né, uma área aérea. Ela fala que existe uma área terrestre ou uma área aquática. Na área terrestre ou aquática, ela determina que os portos
alfandegados são zonas primárias. Seguidamente, ele aponta categoricamente como área terrestre, ao nível de zona primária, os aeroportos alfandegados. E em seguida, finalizando, define também, pessoal, como zona primária, área terrestre, os pontos de fronteiras alfandegados. Agora veja, pessoal, no que tange à zona secundária, aí sim, a legislação aponta o espaço aéreo, as águas territoriais e também, pessoal, toda a parte restante do território aduaneiro. Bem, fazendo, portanto, essa retificação da minha fala, somente nós temos o espaço aéreo na zona secundária, tá? Então, na área terrestre ou aquática, nós temos portos alfandegados. Somente na área terrestre nós temos aeroportos alfandegados e temos pontos de fronteira alfandegados. Já na zona secundária, aí temos sim espaço aéreo, águas territoriais e, por fim, pessoal, o restante do território aduaneiro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui abraçar outros temas associados que transmite importante conhecimento para a matéria. E aí eu gostaria de reverberar pela segunda vez a leitura do artigo 44 do Decreto-Lei 37 de 66, que traz atenção pontual, pessoal, à questão que envolve o despacho aduaneiro, tá? Despacho aduaneiro. Bem, falei para vocês pontualmente que a entrada da mercadoria fisicamente no território brasileiro somente não gera, pessoal, por simples fato, o fato gerador do tributo imposto de importação. Ao contrário, esse ingresso físico exige que haja uma incorporação interna na economia do país, para que, assim sendo, esse ingresso dessa mercadoria física possa reverberar a incidência do imposto de importação. E falei para vocês o seguinte, que existe dois momentos bem claros: a ocorrência do fato gerador e a questão que envolve a constituição do crédito tributário. A constituição do crédito tributário, pessoal, que ocorre pelo lançamento, observa as regras do lançamento por homologação previsto no artigo 150 do CTN. Nesse sentido e consequência, mais uma vez reforçando aqui nossa fala, inclusive no momento eu li o 44 e 45, mas só vou me ater ao 44, ele diz o seguinte, pessoal: toda mercadoria procedente do exterior, por qualquer via destinada a consumo ou a outro regime, sujeita ou não ao pago do imposto, deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescrita em regulamento. Eu não falei para vocês, peço venha, mas eu fiz mentalmente para a gente agilizar, mas no que tange pontualmente a previsão da zona primária e zona secundária, você encontra no artigo 33 do Decreto-Lei 3766, tá bom? Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, eu queria falar com vocês do chamado regime de trânsito aduaneiro. Pessoal, você sabe que nós estamos aqui pontualmente em um período, né, de pandemia. Nós estamos aqui em um período, inclusive, que ainda está sem estudo uma vacina. De fato, existem vários laboratórios, né, vários centros de pesquisas que apontam uma série de pretensas vacinas, mas a grande maioria ou está na segunda fase ou já está migrando e saindo da terceira fase. Então nós não temos ainda uma efetiva cura, por assim dizer, desse vírus Covid-19. Nós temos acerca da doença coronavírus, nós temos assim verdadeiros estudos, inclusive com participação do Brasil, participação da própria China e outros mais países. Mas não existe, pessoal, uma cura no momento. E nesse repercalço de tudo isso, tem gerado, pessoal, muita dificuldade, muitos problemas de ordem econômica para diversas empresas que, inclusive, exportam. Nesse cenário, nós temos que vários países têm feito verdadeiros benefícios fiscais à luz dessa realidade que tem sofrido as economias mundiais. Agora veja, imaginemos também, além desse cenário, vamos imaginar também um cenário mais brasileiro, mais atual.
Meus queridos, nós temos vários portos, inclusive portos de referências internacionais no país. Não podemos deixar de lembrar o Porto Itaqui, gente, que é uma referência a nível mundial. Tá? Nesse sentido e nessa consequência, nós temos categoricamente que existem espaços próprios destinados nos portos para que haja o condicionamento dessas mercadorias importadas. E isso reverbera uma série de encargos, inclusive com a questão da locação da área. Pessoal, o que pode isso acontecer ao longo prazo? Dependendo do grau de logística que é o nosso país, que é difícil, é uma logística complexa, uma logística que, inclusive, não expressa uma inteligência por parte dos governantes, pode ocasionar pontualmente despêndio, pode ocasionar ônus maiores além do próprio ônus fiscal. E o que ocorre? A própria lei, sensível a essa realidade brasileira, sensível ao tamanho do país, que é um continente, o Brasil, gente, são, na verdade, como eu vi uma vez uma reportagem em uma determinada televisão, são Brasils. Nós temos o Brasil Nordeste, temos o Brasil Norte, nós temos vários países dentro de um mesmo continente, dentro de uma mesma realidade de um país chamado Brasil. E isso você reverbera a atenção pela culinária, pela própria língua portuguesa, como ela é expressa, com seus sotaques, com toda a sua ginga, todo o seu prestígio que remete a um país multicultural. Mas isso também reflete uma dificuldade se não houver um verdadeiro estímulo para a logística, um certo mar de divisor entre a eficiência para propiciar o lucro e o déficit que gera ônus às empresas. Então veja, já em 66, veja que é o período pontual do surgimento do CTN, há a previsão clara e translúcida no decreto-lei, que você sabe que esse decreto-lei foi recepcionado materialmente como lei ordinária. Ele traz a previsão do chamado regime de trânsito aduaneiro. Professor, o que é isso? Bem, primeiramente, pessoal, para a gente ser didático e você realmente entender a amplitude do Instituto, vamos aqui especificamente ao artigo 73 do Decreto-Lei 3766, que trata acerca do trânsito aduaneiro e que envolve pontualmente a aplicação do regime de trânsito aduaneiro. Bem, vou ler para vocês o caput do dispositivo, que diz o seguinte, olha só. O regime de trânsito, e você sabe que é o regime de trânsito aduaneiro, é o que permite o transporte de mercadorias sob controle aduaneiro, de um ponto para outro território aduaneiro, com suspensão de tributos. Pessoal, isso aqui nos remete duas informações mínimas e básicas importantes. Primeiramente, o trânsito aduaneiro é um mecanismo previsto em lei em que viabiliza a circulação, pessoal, de mercadorias sob o controle aduaneiro, sob a fiscalização do fisco, mediante o que, gente? Um sistema de suspensão de tributos. Qual é a grande vantagem disso? Pessoal, é diminuir essa imensidão desses gastos que gera em razão da logística e proporcionando, portanto, inclusive, a liberação mais ágil das mercadorias dos portos, propiciando de forma correlata e sucedânea, pessoal, o maior ingresso e exportação de mercadorias. Então, o regime aduaneiro, pessoal, o regime de trânsito aduaneiro é uma das melhores, ou melhor, uma das grandes façanhas previsto no Decreto-Lei 3766. Então, quando se fala assim, pontualmente em trânsito aduaneiro, você está falando pontualmente da vinda de uma mercadoria do exterior e em porto alfandegado, seja ele terrestre, marítimo, ou seja, qualquer zona primária, ele é transportado com suspensão de tributos para o chamado porto seco. Então veja, sai a mercadoria de uma zona primária, que é a zona de recepção, que nesse sentido pontual, há o ingresso físico da mercadorias perante o exterior e, sequentemente, essa mercadoria vai para o chamado Porto Seco, uma outra localidade em que não é afastado o controle aduaneiro. Isso, pessoal, é uma forma eficaz e inteligente diante de uma imensidão continental que é o país, associada aos problemas claros de logística.
Bem, mas como é que isso é feito na prática? Bem, primeiramente, pessoal, o transportador, que é de fato o indivíduo que vai realizar esse transporte da mercadoria sob o controle da fiscalização aduaneira, ele tem que se habilitar no chamado Siscomex Trânsito. Repito, o transportador ele tem que se habilitar no chamado Siscomex Trânsito. E ele ali vai assinar, pessoal, o chamado termo de responsabilidade para o trânsito aduaneiro. Repito, o transportador ele vai se habilitar no Siscomex Trânsito e em seguida ele irá assinar o termo de responsabilidade para trânsito aduaneiro. Agora veja, pessoal, em regra, ele deve prestar garantia. Por que isso? Ele presta garantia, pessoal, justamente para poder se beneficiar da suspensão do tributo relativo ao trânsito, ou melhor, ao transporte desta mercadoria em trânsito aduaneiro. Então, repetindo, primeiro, ele se habilita no chamado Siscomex Trânsito. Em seguida, ele faz a assinatura do termo de responsabilidade para trânsito aduaneiro. E em seguida, pessoal, ele vai prestar garantia. Evidentemente, pessoal, é a regra. A regra é ele prestar garantia. Mas há casos em que a própria legislação autoriza não haver essa circunstância de prestar garantia. Agora, pessoal, outro ponto importante que envolve essa sistemática, inclusive, é sobre a óptica criminal. Por que isso? Pessoal, mediante essa tratativa, esse rigor, inclusive, por parte da legislação perante o trânsito aduaneiro, ou melhor, regime de trânsito aduaneiro, evita a prática de crimes contra o próprio sistema tributário. E aí eu cito para vocês o crime de descaminho, previsto pontualmente no artigo 334 do Código Penal. Bem, vamos aqui ao Código Penal analisar pontualmente o crime de descaminho. Olha, antes de eu falar até inclusive do crime desse caminho, ele não se confunde com contrabando, tá? Vou já fazer aqui. Lógico, eu não vou me ater tamanhamente. Nós, inclusive, vamos ter um tema de discussão dessas diferenças pontuais desse caminho e contrabando, mas eu vou me focar especificamente na minha disciplina agora. Bem, o artigo 334 do Código Penal, né, o decreto 2848 de 1940, ele diz o seguinte, decreto-lei, diz o seguinte, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Então veja aqui, se não houver tamanho rigor pontual quanto ao transporte dessas mercadorias, pode haver o que, gente? Pode haver, sem sombra de dúvidas, o crime desse caminho. Quer ver uma outra situação pontual? Tem um julgado, pessoal, tem um julgado interessantíssimo do ano 2017, que é o HC 390.899. O HC 390.899. Deixa eu ver se eu consigo aqui direto. Se não consigo aqui direto, eu boto no material para vocês. É porque veio de impulso, né? Não aparece assim. Bem, nesse julgado pontual, pessoal, vou ver depois com calma com vocês. Nesse julgado pontual do HC 390.899 de São Paulo, ele traz também essas referências desse caminho. Bem, vou falar com base aqui para a gente não ficar também com muita informação. Primeiro, então, o transportador, se ele não seguir todos esses procedimentos, pessoal, de lisura, informando, habilitando-se, deixando garantir tudo, ele pode ocorrer na prática do crime de descaminho. Agora, pessoal, o que ocorre? Também há a prática de crime de descaminho quando vem um produto ou mercadoria em espaço aéreo. E aí é interessante observar que existe uma agravante, a pena ela é aumentada no dobro. No artigo 334, parágrafo 3º, diz o seguinte: a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, pessoal,
pelo mero transporte terrestre, a pena é menor. Mas se envolver transporte aéreo, marítimo, fluvial, a pena é em dobro. E esse julgado, o HC 390-889, pessoal, ele é importante porque houve em 2017 um questionamento pontual. Eu vou colocar para vocês no material, não se preocupe não. Eu sou com vocês. Então, houve um questionamento pontual de uma pessoa, uma senhora, né, trazendo joias. Salvo engano, parece que foi de Nova York, mas depois eu olho para você no julgado. E nessa entrada dessas joias para o território brasileiro foi pela via aérea, foi pelo avião. E aí estava se questionando, uma interpretação, talvez, segundo a orientação do advogado, temática, uma interpretação finalística, dizendo que como o transporte aéreo foi irregular, não poderia se aplicar pontualmente o parágrafo 3º do artigo 334 do Código Penal. Mas o entendimento, pessoal, do tribunal foi outro, e claramente verdadeiro com a tipicidade, a literatura, a legalidade do dispositivo. Fazendo a distinção de que, se a lei não permite dar um hábito, né, uma amplitude de distinção entre o transporte aéreo regular e irregular, não poderia o magistrado fazer também essa distinção. Então, no ponto modal, que a pessoa vindo em transporte aéreo com joias, inclusive valores absurdos. Então, veja, em razão desse fato, houve o quê? Um aumento categoricamente, pessoal, da pena em dobro. E veja que abrange o transporte aéreo, marítimo e fluvial. Pessoal, por que há uma distinção entre descaminho e o contrabando? Porque o contrabando, pessoal, ele envolve necessariamente mercadorias ditas proibidas, entorpecentes, armas, né, armas sem registro algum. Então, o descaminho é quando são produtos lícitos. Joias, como foi esse caso aí do HC, como for perfumes, videogames e outras mais mercadorias. Mercadorias que são lícitas. Agora, no contrabando, aí a coisa é diferente. O transporte de mercadorias proibidas. Inclusive, pessoal, a pena ela é maior indiscutivelmente. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, quando eu vou continuar minha aula, que é muito conteúdo, mas no próximo bloco eu vou colocar o HC para vocês, tá bom? Peço venha, porque de momento assim, falando que eu acabei lembrando, tá? Que é muita coisa legal. Bem, o que eu poderia falar mais? Sim, deixa eu seguir esse roteiro aqui. Então, feito tais isso, vamos aqui pontuar com vocês. Território aduaneiro já falei, despacho aduaneiro tranquilo. Regime de trânsito aduaneiro. Então, continuando a temática do regime de trânsito aduaneiro, temos que entender que nessa sistemática o transportador ele fica relacionado aos tributos envolvidos ao transporte da mercadoria, suspensa a cobrança do tributo. Mas não é uma coisa simples, não. Ele tem que se habilitar no Siscomex Trânsito, ele tem que prestar a assinatura de um termo, responsabilizando-se, portanto, quanto esse trânsito aduaneiro, sequentemente ele tem que prestar garantia e, sequentemente, pessoal, ele deve, portanto, nesse sistemática pontual, reconhecer especificamente que tem que declarar todas as informações necessárias e dispensáveis relativo ao trânsito da mercadoria. E ele pode, a qualquer momento, pessoal, até porque a legislação ela é bem clara, ele pode, a qualquer momento, pessoal, ser submetido a novo controle aduaneiro. Isso aí é da própria lógica, da próprio raciocínio que envolve a temática do regime de trânsito aduaneiro. Bem, tem uma outra temática também muito importante, tá, da disciplina que vem logo embaixo, no artigo 75, no outro capítulo, que é, pessoal, a temática que envolve o regime de admissão temporária. O regime de admissão temporária, pessoal, é um dos, inclusive, modus operandi para que o mundo conheça novas mercadorias, haja um intercâmbio comercial e também cultural, esportivo, artístico, entre países, entre nações. Bem, nesse sentido de consequência, eu não coloquei aqui, infelizmente, mas é uma instrução facinho de memorizar, que é a Instrução Normativa RFB 1600, bem tranquilo, o ano, se não me engano, 2015. Só confirmar aqui, 2015. Então, pessoal, essa instrução normativa pontual, ela vai tratar especificamente das normas que
que regem pontualmente o regime de admissão temporária. O que é esse bendito regime de admissão temporária? Pessoal, olha só. Poderá haver determinadas mercadorias, pessoal, mercadorias que vão ser admitidas no sistema brasileiro, no território brasileiro, seja em razão de eventos científicos, tecnológicos, políticos, ou mesmo esportivos, religiosos, industriais, ou mesmo, pessoal, para ser utilizado para montagem, né, para a própria manutenção, conserto pontual de bens estrangeiros ou nacionalizados, enfim, existe uma série de circunstâncias em que vai ocorrer, pessoal, verdadeiramente um não pagamento do tributo de forma ao que, gente? Perdoe-me, a suspensão total do pagamento do tributo. Então, veja, nesse caso pontual, eu gostaria de deixar um exemplo bem fácil para vocês, quando envolve, por exemplo, essas competições de Fórmula 1. Imagina, uma máquina daquela ali, né, assim, mais de R$1 milhão, para tu ter uma ideia. Então, fica praticamente inviabilizado, categoricamente, que haja, pessoal, a competição. Vamos supor uma feira cultural, né, que vamos supor que venha uma máquina de acelerador de prótons, tamanho de um carro, que é coisa que é impossível, né? Aqui um acelerador de prótons, para quem gosta de ciência, sabe que pega um quarteirão inteiro de uma rua, ou mais, é uma coisa gigantesca, né? Então veja, determinados aparelhos, determinadas circunstâncias, elas remetem e reverberam, portanto, pessoal, para fins culturais, para fins científicos, inclusive comerciais, industriais, educativos, uma circunstância de ele passar por uma categórica, né, admissão temporária sem que haja um ensejo de carga tributária. Eu quero destacar para vocês nesse sentido que o imposto de importação, ele é um dos tributos, pessoal, não somente ele, mas um dos tributos em que especificamente não incide quando adotado esse regime, tá? Esse regime aduaneiro especial. Então nós temos imposto de importação, temos o imposto sobre produtos industrializados, temos também, pessoal, a COFINS de importação, temos a CID de combustíveis e outros mais tributos. Bem, nesse sentido e consequência, não podemos jamais esquecer também que o artigo 75 ele também exige garantia, pessoal. É sim, cuidado. E também traz a exigência da garantia. Bem, nesse sentido, consequência, vamos ao artigo 75, pessoal, que diz categoricamente acerca do regime de admissão temporária. Bem, olha o que diz o dispositivo. Poderá ser concedida na forma e condições do regulamento suspensão dos tributos que incidam sobre a importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado. Vamos lá? Parágrafo 1º, a aplicação do regime de admissão temporária ficará sujeita ao cumprimento das seguintes condições básicas. Olha só, garantia de tributos e gravames devidos, mediante depósito ou termo de responsabilidade. Cuidado que a própria legislação autoriza que possa ser suprimida essa garantia, tá bom? Bem, o inciso 2 diz o seguinte: utilização dos bens dentro do prazo da concessão e exclusivamente dos fins previstos. E 3, identificação dos bens. Pessoal, eu vou, enfim, em razão do tamanho da videoaula, né, posso passar de muitos minutos, eu vou deixar esse bloco aqui pontual para a gente seguir e concluir, porque eu tenho que falar de drawback, tenho que falar de remessa internacional, que são temas que são tanto aplicados para o imposto de importação, quanto para o imposto de exportação e demais tributos associados, como IPI, ICMS, COFINS. Então a gente tem que deixar aqui a coisa bem devagar, porque senão fica muita informação e o meu amigo, minha amiga, meu objetivo é te ajudar. Estou aqui como teu colega, teu parceiro para te ajudar, tá bom? Meus queridos e queridas, eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado por ter me ouvido. Se a aula te agradou, foi aquela aula que você realmente aprendeu, né? Eu te desejo, portanto, além da continuidade do teu estudo, e te peço de forma associada que compartilhe essa videoaula, tá? E deixe seu like, é importante para o canal. E, consequentemente, pessoal, mantenha seus estudos. Tem muita coisa que eu não falei, justamente por causa do tempo e também do objetivo da matéria. Mas muita coisa mesmo, gente. Eu estou focando naquilo que é essencial. Bem, nesse sentido de consequência, eu te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite.
Fiquem em paz, que Deus te abençoe sempre e não esqueçam, Deus realizações. Um grande abraço e até mais.